Fala trader, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. E como vocês sabem, eu vou fazer a análise aqui, passar o viés para vocês, baseado na análise institucional, na análise Smart Money Concept, tá bom? Para mim, a melhor de todas, por quê? Porque, sem sombra de dúvidas, você vai estar aprendendo como é que o dinheiro se localiza dentro do gráfico e como é que funciona para poder, de fato, você ter ali uma consistência baseado nas pegadas dos big players, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora. E essa semana tem novidade. Hoje já tem viés do Forex, já tem viés com o Jader falando sobre a análise do mundo Forex, beleza? Então vamos embora. Vamos para cima. Começando aqui pelo gráfico do Ibovespa, olha só que interessante. Aqueles order blocks que nós tínhamos marcado na semana passada, acabou de preencher, né? Fechou esse order block, tá um order block de alvo. E agora passamos a entender que nessa estrutura nós temos liquidez e nós temos também esse movimento de afunilamento já nos dando uma percepção que o mercado sim pode começar a querer reverter. Afinal de contas, esses movimentos de liquidez, como vocês já sabem, é um movimento que o varejo atua. Então, caso venha fechar aqui esse ponto, tá? Ou a partir disso já começar a mudar o caráter já desse movimento, tá bom? Então, fiquem atentos em relação a essa liquidez. Vou até deixar aí já também para vocês ficarem atentos. Esses pontos de order block estão validados por conta dessa quebra de estrutura. E agora o dinheiro precisa se locomover, na verdade, tá? Para sair de um ponto para outro. Então, isso é muito top, né? E você tá vendo aí a análise que é muito, não tem muito o que falar. Hoje, inclusive, rolou trade no mini índice. E o que acontece? Esse trade no mini índice, eu passei ao vivo com os alunos. Falei dos pontos que eu vou falar já já. Eu vou para o dólar para deixar por último essa explicação no mini índice, mas eu vou para o dólar para vocês entenderem, tá? Aqui no dólar, olha só que interessante. O order block que eu tinha até marcado ó, nessa região, eu estava ao vivo também com os alunos, tinha marcado esse order block aqui. Ele não parava de subir esse movimento, tá? Inclusive, quando ele começou a subir, eu falei, pessoal, deixa ele subir, deixa ele embora. Ó, dólar hoje não tá legal. Dólar hoje não vai rolar. Então foi o que aconteceu. Começou a subir, subir, subir. Aqui nesse ponto deixei um ponto de alerta, né? Para poder pegar uma reversão do movimento. E mesmo assim, ele precisava desconstruir esse fundo para poder jogar o preço para baixo. Inclusive, até marquei aqui, ó. Já nessa estrutura, nós temos um choque secundário nesse ponto, onde nós temos o dólar, na verdade, ele precisa perder esse fundo aqui, que precisa ter essa relevância. Porém, tem que ter bastante cuidado, porque o movimento está muito esticado e a gente tem que entender que isso aqui é liquidez também. Ó. Ele pode querer capturar. A princípio, nós temos o equal high ó, nesse ponto. Percebam isso, tá? Para não levar stop gratuitamente, aguarda uma movimentação de resposta, de finalização de movimento de impulso. Isso aqui é um impulso, tá vendo? A partir de agora, inclusive, nós temos o que? Essa referência. Tem que ficar ligado porque ele, lógico, ele precisa sair dessa região premium para a região de desconto. Não somente para comprar para a continuidade da alta, mas para poder vender, de fato, mais caro nessa região para poder sair da posição quando tiver lá embaixo mais barato para quem sabe até comprar. O dólar é melhor você aguardar essa movimentação para entender aí o que, é que ele pode fazer. Se você for prestar atenção, ó, toda essa movimentação que eu estou falando aqui, ó, nessa região, nesse ponto, esse movimento está totalmente lateralizado. Se você prestar atenção, nós temos essa máxima e essa mínima. Então o movimento está bem lateral. Ó. Perceba que ele está bem lateral nesse ponto. Isso aqui é o que? Uma consolidação do movimento, aquele famoso zone to zone. Então ele pode sim querer vir responder a essa região ainda também, capturando inclusive essa liquidez desses topos, ó, porque tem liquidez aqui. Então tem que ter cuidado. Se ele recuar aqui, ó, pode acontecer uma compra à continuidade do movimento, Felipe? Pode. Lógico que pode. Pode acontecer uma compra no recuo para poder jogar o preço para cima. Agora, nesse ponto, nós temos essa região bastante líquida, ó, com esses topos nivelados, ó, são equal high aqui, ó, que são topos equalizados nesse ponto. E aí, a gente tem que ter bastante cuidado e cautela para não ser estopado gratuitamente, beleza? O dólar está bem numa situação bem delicada, tá bom? Está próximo ali dos R$ 5, ó. Perceba que aquela região ali, ó, de briga aqui nesse ponto, e consolida aqui, ó, onde é? É justamente na região dos R$ 5, ó, cravado. Então,
é uma região que está rolando um pega para capar ali, né, que nem do Matuto, né? Então se liga, tem cuidado porque essa região é uma região bem disputada e a gente precisa ficar atento aqui nesses topos nivelados. E indo lá para o tempo gráfico menor dessa região, tá certo? A gente pode ter sim uma movimentação de recuo, tá? Para poder vir para cá. Ou ele pode continuar, lógico. Ah, Felipe, mas está bem óbvio essa sua análise, né? De fato. É porque a gente precisa entender como é que o mercado vai corresponder a esse movimento. Afinal de contas, o dólar, isso aqui é liquidez e isso aqui é liquidez também. Está rolando uma triangulação nesse movimento. Então, ele precisa sair dessa região de consolidação. Esse fundo é o fundo que nós devemos ter, perdão, cautela e atenção, tá? Precisamos ter essa cautela e atenção, essa atenção aqui, ó, que é justamente esse fundo. Até então, é liquidez em ambos os lados, tá bom? Então aguarda, o dólar deixa ele de stand-by para a gente ter uma visão melhor, tá, do que vai acontecer nos próximos dias. Afinal de contas, esse é um ponto também de liquidez, tá? Então tenha cuidado. Então preste bastante atenção. Se ele abre com uma movimentação que ele perde isso aqui, ó, ele pode querer fazer essa movimentação, logicamente. Se ele abrir para cima, ele pode querer capturar que vai ser o nosso buy side liquidity, vai estar estopando aqui, né, os vendedores, tá? Perdão, os compradores e os vendedores também, né? Porque ele vai voltar de toda forma, vai ganhar de todo jeito e aí ele pode cair. Então é aguardar, aguardar. Os alunos que estão amanhã, estiverem amanhã ao vivo, meu irmão, vamos embora, viu? Vamos embora que o bicho está pegando. Vamos para cima. Hoje foi bem top. E, inclusive, vou falar do mini índice agora, para você ter uma noção. Perdão. Estou tossindo bastante, ó. Vamos lá. O mini índice, ele respondeu, cara, um order block aqui, ó, refinado. Tá vendo? Dessa região, dessa captura de liquidez. E subiu. Inclusive, olha só que interessante, né, essa liquidez, ó. Uma liquidez que já estava plotada aqui já para poder continuar essa movimentação dessa alta. Inclusive, o nosso topo de referência para perder é esse, tá? Aqui nós temos um break of structure aqui, ó, e aqui possivelmente teremos esse change of character dessa movimentação. Tá abaixo de 50%, ok? Então isso aqui, ó, é o nosso choque, tá? Então quando ele perder esse ponto, inclusive em uma região bastante líquida, uma região de base, ó, hoje ele só veio responder mesmo depois. Eu peguei um trade numa região e saí na mesma estrutura, porque já era para ele ter perdido, mas como é segunda-feira, né? Eu sei que é sempre aquele movimento que a gente precisa ficar cauteloso. Então, como ele não respondeu a princípio, eu fiz um trade de 500 pontos mesmo e saí, tá? Tava ao vivo, pegamos trade ao vivo, os alunos pegaram trade ao vivo, então foi muito top. Então a gente tem esse ponto de referência para perder, para rolar esse change of character nessa região. Inclusive ele pode vir aqui nesse order block para poder vir e responder dessa forma, tá? Esse order block aqui é um order block que ele pode ser, ele é um order block vendedor, só que a gente precisa analisar o contexto dessa região, né? Daqui para cá são 200 pontos e pode acontecer essa mitigação dessa movimentação a partir de amanhã, tá bom? Preste atenção. Aqui nesse ponto, os order blocks, isso tudo é uma região, ó, de compra, tá? E aí você precisa definir e fazer o refinamento desse ponto, tá certo? É uma movimentação que acontece bastante. No trade que rolou, olha só, olha o trade que aconteceu. Eu estava aqui no gráfico, inclusive, do 1 minuto, já aguardando, já dentro daquela região desse order block aqui, ó, à esquerda, tá bom? Deu uma antecipação, o risk entry, ele vem, ó, dá uma resposta aqui mesmo nesse ponto, se tivesse entrado. Seria 420 pontos, mas o ponto que eu entrei foi justamente nesse imbalance aqui com os alunos. Quando ele deu essa resposta aqui de 200 e poucos pontos, se eu não me engano, foi 300. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só para, ó, 160, deixa eu ver aqui. Foi nesse ponto. 170 pontos, 150 pontos. A partir do momento que deu 150 pontos, já coloquei no zero e já trouxe saí no break-even, né? Realizei uma pequena parcial aqui, cara, mas quando ele voltou, ele me tirou no zero. E aí, na captura dessa liquidez interna aqui mesmo, ó, tá? Desse ponto, inclusive, eu entrei nesse order block aqui,
O meu stop, cara, quase que eu era violinado. Eu botei 60 pontos ainda. Se eu tivesse deixado 50 pontos, ó, tinha saído. Mas eu deixei 60 pontos. E eu peguei no 280. Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu só mostrar aqui. Preço de entrada. 280. Ó, foi bem aqui mesmo. Entrei no 280. A aluna Juliana entrou no 270. Para você ver como são as coisas, viu? E aí ele foi embora, né? Capturou, ó. Capturou embaixo o primeiro, jogou o preço para cima. E aí o que acontece? Muito top. Ele veio dar uma resposta depois, eu até falei. Eu no trade, eu saí aqui, ó. Eu saí da. A gente saiu, né? Tava eu e o Jade, a gente falando do Forex, falando do. Cara, foi massa hoje, foi muito top. Inclusive, muito massa. Parabéns, Jade. É muito bom ter você com a gente na call aí também no ao vivo, falando do Forex, falando de criptomoeda, falando de economia. Tá muito massa, velho. E aí o que acontece? E quando a gente saiu aqui, ó, ele começou a dar resposta aqui. A gente saiu aqui, era 10 e pouco. Veio da resposta. Aí eu mandei lá no. Eu falei, pessoal, tá rolando o order flow. Então pode ser que dê outra oportunidade. E não foi que ele deu mesmo outra oportunidade, ó. A oportunidade foi aqui, ó. Aí ele quer mais uma estrutura. Depois vem mitigar aqui mais uma vez a oportunidade. E aqui, ó. Chegando ao objetivo. Então, depois ele fica lateral, né? Depois vem mais uma vez, mitigar esse ponto e aí é que ele vai embora, né? Depois ele vai embora. Mas foi meio chatinho hoje porque ficou bastante lateral. É como eu falo, né? Aquela liquidez que é gerada na segunda-feira que eu prefiro me resguardar e aguardar uma movimentação mais concreta. Mas, cara, rolou bastante oportunidade. Olha só, mais um trade aqui que veio aqui nessa região, tá vendo? Então foram 1, 2, 3 traders ali para poder pegar ali e sair na mesma estrutura, cara. Pegar e sair na mesma estrutura. Sair aqui, ó. Pegar e sair aqui, ó, nessa estrutura, tá vendo? Então foram várias oportunidades. Somente compra porque estava no order block comprador e a pressão era muito forte nesse ponto, cara. Esse ponto aqui, eu até falei, pessoal, isso aqui é um candle, ao vivo, eu falei, isso aqui é um candle institucional, um candle que tem muita grana aqui, cara. Então fiquem atentos aí para a gente poder comprar. Qualquer pantinho aqui que rolar aqui, ó, de compra, é pau na máquina. Foi o que aconteceu, graças a Deus aí todo mundo pegou o trade e foi bem top, beleza? Show de bola, falei o que espero para amanhã. Então, ó, beijo no coração de vocês, tamo junto. E se você não é aluno ainda, meu irmão, uma mentoria com mais de 50 aulas gravadas, ao vivo também com a gente, participação em pregão, faça sua inscrição na escola. E aí você vai estar com a gente, beleza? Valeu, fui!